Fala, meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito especial. A gente vai continuar aqui falando sobre o câmbio DSG. No vídeo passado eu expliquei para vocês em detalhes aí sobre o funcionamento do câmbio DSG, e a gente viu aqui que o câmbio DSG não é um câmbio automático, como muitas pessoas pensam. Nós vimos que o DSG na verdade é um câmbio manual automatizado, ou seja, o funcionamento dele é semelhante ali ao de um câmbio manual, porém as trocas de marcha são feitas de maneira automatizada através de uma mecatrônica. A gente viu isso aqui em detalhes. Inclusive, se você não viu a parte 1 desse vídeo, tá, onde eu explico sobre o câmbio DSG em detalhes, eu vou deixar o link aí na descrição para você poder assistir e ficar por dentro do assunto, ok? O vídeo de hoje eu considero um vídeo muito importante, principalmente para você que pretende comprar um Audi. Muitos carros da Audi do ano 2007 para frente começaram a vir equipados com esses câmbios DSG de dupla embreagem, e as dicas desse vídeo são dicas preciosas, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre os problemas mais comuns, tá, que acontecem aí no câmbio DSG e como cuidar e manter corretamente aí o seu câmbio DSG, ok? Mas antes da gente entrar no assunto, é claro que você vai se inscrever no canal, ativar aí as notificações, vai seguir a gente lá no Instagram, @canal Mundo Premium. O nosso canal agora tem um número de WhatsApp, DDD 11 948468345, tudo bem? Então entre em contato com a gente aí através do WhatsApp. E lembrando que esse canal aqui é o seu canal de consultoria online, e o meu objetivo aqui é fazer você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele. E antes de você fechar negócio, você vem aqui no canal, dá uma pesquisada, fica sabendo tudo sobre o carro importado aí que você quer comprar, e assim vai ficar mais fácil de você comprar o seu carro importado premium e ser muito feliz com ele. É isso aí, vem comigo! Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva muito importante que serve para todos os câmbios DSG. A gente tem que se lembrar que o câmbio DSG, ele é equipado aí com duas embreagens, né? E essas duas embreagens, elas são feitas ali de composite, que é o material utilizado em embreagens mesmo, né, de carros manuais, e esse material ele se desgasta. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente na hora que você vai comprar um câmbio DSG, uma hora você vai ter que trocar essas embreagens, tudo bem, pessoal? Elas não duram a vida inteira. E eu tô dizendo isso para vocês porque tem muita gente que fala assim: ah, o câmbio DSG é um câmbio problemático, que dá problema. Não, isso não é um problema. Isso na verdade é um desgaste, tá, que acontece, é um desgaste natural da peça, e uma hora você vai ter que fazer a troca dessas embreagens, tá? Isso é muito importante você saber. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: a grande preocupação aí de quem tem um carro equipado com câmbio DSG é justamente passar por essa manutenção, né, de troca das embreagens, pois é uma manutenção feita somente por especialistas, precisa ter muito conhecimento para poder fazer a troca dessas embreagens. Esse especialista tem que ter as ferramentas corretas que irão permitir você fazer a medição em milímetros de cada disco de embreagem. Quando você termina de efetuar essas trocas, tá? A troca dessas embreagens, é necessário ainda você passar o aparelho no carro, o scanner oficial no caso ali, para poder fazer a programação dessas embreagens, tá? A programação desse câmbio e a recalibração delas. Então realmente é um serviço aí que necessita ter muito conhecimento, tá, pessoal? A troca das embreagens desse carro não é uma troca comum, como de um carro manual que você leva para trocar a embreagem, tá? Não funciona dessa forma. Além disso, eu também falei para vocês que existem muitas versões aí do câmbio DSG, porém tem 3 versões que são as mais utilizadas aí pela Audi, que no caso ali é o DQ200. O DQ200 ele é utilizado nos menores motores da Audi, né, nos carros de menor porte. Então você vai encontrar esse câmbio DQ200 naqueles carros que são equipados com motores ali 1.4 e 1.8, tá, desse período, de 2011 ali até 2015. Você tem ali o câmbio DQ250. O câmbio DQ250 ele é utilizado em carros ali de médio porte da Audi, tá, e equipados com motores ali 2.0 turbo. Então você vai encontrar o câmbio DQ250 no Audi A3 Sportback, no Audi A3 Sedan Ambition, tá, a partir do ano 2016 ali, que vem equipado com motor 2.0 turbo também. Você vai encontrar o DQ250 no Audi S3, Audi TT. E aqui tem uma curiosidade também bem interessante: você encontra esse câmbio DQ250 no Audi Q3 ali com motor 1.4 turbo a partir do ano 2016 também, tá? E você tem também ali por último o câmbio DL501. Esse câmbio DL501, você vai encontrar esse câmbio nos carros de maior porte da Audi, com a tração 4x4. Então você vai encontrar o câmbio DL501 ali no Audi A5 Ambition, você vai encontrar no Audi A7, no Audi Q5, no Audi RS5, dentre outros, tá, pessoal? Então o câmbio DL501 é utilizado aí nos carros de maior porte da Audi, tá? Em carros ali que tem um motor mais potente, que precisa ter um pouco mais de torque, você vai encontrar o câmbio DL501. Esses são os 3 câmbios mais utilizados aí pela Audi. E agora que a gente já sabe disso, surgem mais 2 perguntas, né? A primeira pergunta é a seguinte: Marcos, quanto tempo dura a embreagem, tá, de um câmbio DSG? E a segunda pergunta é: como que eu faço aí para poder cuidar do meu câmbio corretamente, para minhas embreagens durar o máximo de tempo possível? E essas perguntas, pessoal, são muito difíceis aí de responder, porque vai depender muito do uso, tá? De como você usa aí o seu câmbio DSG e como você cuida também da manutenção. A pergunta que a gente tem que responder, na verdade, é a seguinte: o que faz aí um câmbio DSG ter um desgaste prematuro nas embreagens? Primeiro item aí, pessoal, tá? É a temperatura.
Esse daí, na verdade, é o grande vilão de qualquer embreagem. Faz qualquer embreagem aí ter um desgaste prematuro. Então, se essas embreagens aí esquentarem demais, tá? Chegar ali numa temperatura muito elevada, elas automaticamente vão ter um desgaste ali prematuro. Uma coisa que é importante eu dizer é o seguinte, o câmbio DQ250 e o câmbio DL501, como as embreagens ali são banhadas a óleo, elas não sofrem tanto ali com a temperatura elevada, ok, pessoal? Porque o óleo lubrificante ajuda ali, né, a manter a temperatura dessas embreagens mais baixas, ok? Agora, o câmbio DQ200, né, o nosso conhecido câmbio de caixa seca, as embreagens elas não são banhadas a óleo e ficam expostas ali na atmosfera. E por conta disso, elas esquentam muito mais ali do que o câmbio DQ250 ou o câmbio DL501. O câmbio DQ200 é o que mais sofre aí com essa temperatura elevada. E isso faz o carro ter um desgaste prematuro nas embreagens. E aí, pessoal, sabendo que a alta temperatura aí faz muito mal para as embreagens, né? Eu preciso dizer para vocês o seguinte, o câmbio DSG não é indicado aí para trânsitos pesados, ok? Se você for comprar qualquer carro equipado com câmbio DSG, para ficar em engarrafamento em trânsito pesado e intenso, você vai ter um desgaste prematuro das embreagens, tá? É claro que o DQ200 vai sofrer mais ainda, mas o DQ250 e o DL501 também não são câmbios indicados para você ficar ali parado no trânsito. Então o engarrafamento é o que mais vai fazer mal para suas embreagens, isso por conta da alta temperatura. O câmbio DSG não importa a versão, tá? Ele sempre vai ser melhor ali para você usar em rodovias, tá? Porque não tem esse superaquecimento nas embreagens, então o câmbio DSG ele é mais indicado aí para rodovias. E uma coisa que é importante eu dizer também é o seguinte, aquele recurso, né, o Launch Control, né, que é o controle de largada do carro, muita gente fica fazendo isso, né, nos carros com câmbio DSG. Esse recurso, né, de Launch Control, ele também faz mal, tá? Para as embreagens e faz elas terem um desgaste prematuro, elevando ali a temperatura do câmbio. E o segundo item, né, que faz a embreagem ter um desgaste ali é, no caso, o atrito, né? É a utilização, é o acoplamento dela ali. O que vai fazer você ter um desgaste prematuro ali nas embreagens é você ficar segurando o carro numa ladeira, por exemplo, com uma marcha engatada. Correto, né? Quando você para ali um carro com o câmbio DSG numa ladeira, você tem que segurar esse carro no freio. E existem alguns carros da Audi, né, que possuem aquele recurso de auto-hold que também vai te ajudar nisso. Mas jamais parar o carro, né, com o câmbio DSG numa ladeira e ficar segurando o carro ali com a marcha engatada, tá? Não faça isso. Eu quero deixar aqui uma última informação. A troca de óleo desses câmbios é uma coisa assim primordial, fundamental. Lembrando que o câmbio DSG utiliza aí 2 lubrificantes, tá? Um lubrificante é para as embreagens ali, para o conjunto mecânico, e o outro lubrificante é para a mecatrônica, né? Lembra lá que eu falei para vocês no vídeo passado que todo câmbio DSG tem lá uma mecatrônica, e a mecatrônica ela também funciona com pressão de óleo. E aí vamos começar aqui com o câmbio DL501, tá? Então se você está procurando ali um carro de maior porte, que é equipado com esse câmbio DL501, quais são as dicas que eu tenho para você? Primeiro, o câmbio DL501, você tem que trocar o óleo desse câmbio a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, tá? Isso é uma coisa assim rigorosa que você tem que fazer. E aí o grande problema é o seguinte, às vezes você encontra ali um Audi A7, por exemplo, né? Ano 2011 ali, com 30 mil quilômetros rodados, e aí você chega na pessoa que tá vendendo e pergunta, né? Olha, você já trocou o óleo desse câmbio? Aí a pessoa fala, não, o óleo desse câmbio tem que trocar com 60 mil quilômetros, o carro só tem 30 mil rodado, então eu nunca troquei óleo de câmbio. E isso é um problema, pessoal, porque por mais que o carro tenha 30 mil quilômetros rodados, é um carro que já tem mais de 10 anos de uso, né? O cara não trocou o óleo de câmbio ali no período de 3 anos. E por que o óleo desse câmbio tem que ser trocado com 3 anos? O filtro de óleo do câmbio DL501, ele é um filtro, tá, pessoal, feito com material que parece ali um papel. Eu não sei exatamente o que é esse material. Esse filtro acaba se dissolvendo e alguns resíduos, tá, desse filtro pode parar lá dentro do câmbio e aí você pode ter problemas ali, ó. Para arrumar não é barato. Então é muito complicado, tá, pessoal? Às vezes você tem um dono ali que respeita a quilometragem, mas não respeita o tempo de troca de óleo desse câmbio, tá? Então, antes de você comprar um carro ali equipado com câmbio DL501, verifique isso. Verifique se o dono faz a troca de óleo de câmbio, mesmo sem rodar os 60 mil quilômetros com o carro. A mecatrônica do câmbio DL501, ela não tem histórico, tá, de problemas. Você praticamente não vê a mecatrônica desse carro dar problemas, tá? Esse câmbio é um câmbio muito bom. Tudo bem? Falando do câmbio DQ250, né, que equipa ali os carros de médio porte da Audi, as regras são as mesmas, ok? Você tem que trocar o óleo de câmbio a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos. O filtro de óleo do câmbio DQ250 também é feito com o mesmo material, tá, pessoal? Que parece ali um papel, e se você também não troca na data correta, esse filtro também se dissolve, partes desse filtro, resíduos, pode ir para transmissão, tá? E aí o grande problema que você encontra com o DQ250 é aquele dono que não troca o óleo mesmo, né? Então o cara passa dos 60 mil quilômetros e não troca o óleo de câmbio, quer fazer a troca com 100 mil quilômetros, e isso é um grande problema, tá? Antes de você comprar um carro ali, um A3 Sportback, seja qual for o carro, né? Equipado com esse câmbio DQ250, verifique se o dono troca o óleo de câmbio ali com frequência, tá? Regularmente, em oficinas especializadas. E
Para concluir, eu deixei para falar do câmbio DQ200 por último, né? Porque esse é o câmbio muito controverso aí, o mais problemático, né, dos câmbios DSG da Audi. Eu já quero responder aqui uma pergunta muito frequente também. Marcos, o câmbio DQ200, ele é um câmbio de caixa seca. Mesmo ele sendo de caixa seca, eu tenho que trocar o óleo de câmbio? A resposta é sim, pessoal, tá? As embreagens do câmbio DQ200, elas ficam expostas na atmosfera e não são banhadas a óleo, como a gente já viu aqui. Porém, a parte de engrenagens, né, a parte dos garfos ali, do funcionamento dessa transmissão, tudo aquilo ali é banhado a óleo. Então você precisa fazer a troca, né, do óleo. A parte seca desse câmbio, tá, é somente as embreagens. E o óleo do câmbio DQ200, ele tem que ser trocado ali a cada 50 mil quilômetros ou 3 anos também. Porém, existem muitos especialistas aí na marca que dizem que, devido ao histórico problemático, né, desse câmbio DQ200, o certo é você trocar o óleo desse câmbio com 30 mil quilômetros. Se eu tivesse um Audi equipado com essa bomba desse câmbio, eu trocaria com 30 mil quilômetros, ok? Para prevenir, porque realmente o histórico desse câmbio não é um histórico bom. A mecatrônica, tá, do câmbio DQ200 é uma mecatrônica que tem histórico de dar problemas também. Então você tem vazamentos ali na mecatrônica. E se você pegar ali o câmbio DQ200, né, dos anos 2010, ali 2012, principalmente no Audi A1, você tem ali a rosca do acumulador quebrando, tá? E a mecatrônica dando problema. E aí o câmbio DQ200 ele tem problema tanto na parte ali das marchas, né, das embreagens, como na mecatrônica. Se eu fosse proprietário, tá, de um carro equipado com esse câmbio DQ200, eu também trocaria o óleo da mecatrônica, tá? Muitos especialistas dizem que o certo é você trocar também. Eu sem dúvida trocaria, né, por conta do histórico desse câmbio. Enfim, meus amigos, esse câmbio DQ200 é um câmbio muito problemático e eu já falei para vocês em outros vídeos meus que eu não recomendo, tá? Não indico você comprar um carro equipado com esse câmbio DQ200. Esse câmbio tem todos os problemas possíveis ali de uma transmissão DSG, tá? Isso não me agrada. Então ele sofre de superaquecimento porque as embreagens, né, elas não são banhadas a óleo, então elas ficam expostas e isso aumenta ali a temperatura, tá, dentro da caixa de câmbio. O superaquecimento ali dentro da caixa de câmbio, mais o atrito, né, do acoplamento ali das marchas, faz as embreagens desse câmbio DQ200 desgastarem prematuramente. Então já cansei de ver DQ200 com 20, 30 mil quilômetros trocando ali as embreagens. Para fazer a troca dessas embreagens não é barato, pessoal, tá? Você vai gastar no mínimo ali uns 8, 10 mil reais para fazer e eu não acho bacana, né? A cada 20, 30 mil quilômetros você precisar ficar fazendo a troca. Isso se a mecatrônica não der nenhum problema, porque se você tiver um vazamento na mecatrônica e precisar trocar os reparos, por exemplo, é uma manutenção que você vai gastar dos 5 mil para cima, então esse câmbio realmente eu não indico, eu não recomendo. Existem muitos entusiastas, tá? Eu já ouvi muitos comentários, o pessoal falando, ah, Marcos, eu tenho um Golf TSI com 150 mil quilômetros, nunca deu nenhum problema, e eu vou dizer, parabéns, bacana, legal. Continue assim, tá, pessoal? Como eu disse, eu não quero ser aqui o dono da razão, mas se você pedir a minha opinião, eu vou dizer pra você, DQ200 jamais, pessoal, tá? Nunca compre um Audi equipado com esse câmbio, porque é literalmente só dor de cabeça. Lembrando que essa é a minha opinião, tá, pessoal? Espero que eu possa ter transmitido e trazido mais conhecimento aí pra vocês, para que você possa tomar a decisão certa na hora de comprar o seu Audi. No próximo vídeo eu vou falar aqui sobre a classe A da Mercedes, então fica atento aí, não perde os próximos vídeos do canal. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida, porque a curtida ajuda aí o crescimento do canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdos assim para vocês. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima!